Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa no livro do Apocalipse. Hoje eu quero sair um pouco da sequência com relação aos vídeos que a gente já vem fazendo para tratar de um assunto que surgiu na internet. Segundo alguns que teriam visto esse vídeo, eu não vi, mas teriam dito, eles disseram o seguinte, que um determinado profeta, não foi mencionado também o nome dele, teria dito que a partir de amanhã, terça-feira, né, dia 30 de março de 2021, então estaria sendo liberado o quarto selo do Apocalipse, do livro dos 7 selos. Então, é sobre o quarto cavaleiro. Os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o quarto selo é o cavaleiro morte, o cavalo amarelo, e que vai causar a morte da terça parte da humanidade. Então vejam, alguém teria falado, profetizado em nome de Deus, de que exatamente amanhã, dia 30 de março de 2021, estaria sendo liberado esse cavalo amarelo, que ele é chamado de morte, e o inferno o está seguindo, e então a terça parte, a quarta parte da terra será morta. O que eu quero colocar com relação a isso? Eu não acredito que isso seja uma profecia de Deus por várias razões. Em primeiro lugar, porque não tem nenhum indicativo bíblico sobre datas de nada exatamente, né? Uma data certa. Olha, no dia tal, do mês tal, do ano tal, vai acontecer tal coisa. Na Bíblia, nós não encontramos isso dentro do livro do Apocalipse, especificamente sobre algum tipo de evento. O segundo motivo que eu não acredito que essa profecia seja de Deus é por causa de uma das principais chaves do Apocalipse. Eu considero a principal chave do Apocalipse, que está no capítulo 1, verso 19, que o próprio Senhor ressuscitado, ele disse assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então esta é a divisão mais importante do livro do Apocalipse. O próprio Senhor Jesus foi quem nos informou esta divisão. As coisas que viste é o capítulo 1, a visão que o apóstolo João teve do Senhor Jesus ressuscitado. As coisas que são os capítulos 2 e 3, são as 7 cartas que ele envia para as 7 igrejas da Ásia Menor, e que elas representam o tempo da igreja. E as coisas que hão de acontecer depois destas, então são as coisas do futuro. Portanto, a partir do capítulo 4. Então, as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, vejam que essa divisão não foi nenhum intérprete que fez. Né? Não foi nem o próprio apóstolo João, foi o Senhor Jesus glorificado. Então, essa é a principal chave do livro do Apocalipse. Então, o capítulo 4 em diante, né, no capítulo 4, no início, fala assim: depois destas coisas, olha aí, ele fechando aquela chave, né? Depois destas coisas, que é o tempo da igreja, Apocalipse 2 e 3, né? Ele diz assim: eis não somente uma porta aberta no céu, continua o apóstolo João, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então a expressão depois destas coisas tem 2 vezes no verso 1. Então é depois do tempo da igreja. Depois do tempo da igreja, nós entendemos que é depois do arrebatamento. E aqui o apóstolo João, que está, digamos, representando a igreja nessa experiência de ter a visão das coisas do futuro, ele ouve uma voz do céu que diz: sobe para aqui. Imediatamente, verso 2, eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Imediatamente ele foi levado para o céu. Imediatamente. Então ele está representando aqui a igreja que vai ser arrebatada, né? Sobe para aqui. Imediatamente ele esteve lá. Então a igreja não vai ser assunta ao céu, subir devagarinho. Não, a igreja vai ser arrebatada, levada, tomada com violência. Então imediatamente ele se achou lá no céu. E é interessante que esse texto, ele vai dizendo, né, o capítulo 4, ele mostra essa cena do céu, né? O trono de Deus, alguém está sentado nele, e ele vê também os 24 anciãos, verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então aqui nós vemos um detalhe também muito interessante. Esses 24 anciãos representam os anciãos, ou os líderes da primeira aliança e da segunda. Da primeira aliança são os quatro filhos de Jacó,
que foram cabeças das 4 tribos, né? Das 12 tribos de Israel. Então são 12 tronos para os líderes das 12 tribos de Israel e 12 para os 12 apóstolos do Cordeiro. Só que o apóstolo João, olha que detalhe interessante, ele estava vendo isso no futuro, porque não tinha acontecido. Tanto é que ele vê os 24 tronos preenchidos. Ele mesmo não tinha ainda dormido no Senhor, ele não tinha morrido ainda, não tinha falecido ainda, né? Mas ele já se viu lá sentado num trono. Um daqueles tronos, daqueles 24 tronos, do verso 4 do capítulo 4, era do apóstolo João. Na verdade, é do apóstolo João, né? Então vejam que não tem como a gente conferir credibilidade a essa profecia, dizendo que ela é de Deus, que ela está alinhada com as Escrituras, porque de fato a gente tem vários elementos, várias razões para dizer que não está. Não tem como a gente marcar uma data. Outra coisa, a igreja não foi arrebatada, portanto o livro dos 7 selos ainda está na mão do Deus Todo-Poderoso. O Cordeiro de Deus ainda não pegou esse livro dos 7 selos, porque não começou o juízo de Deus propriamente. E não começou a última semana de Daniel, após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Então eu quero deixar uma palavra de tranquilidade para todos os que nos ouvem, nos acompanham, porque, de fato, nós não entendemos como, de fato, seja uma profecia de Deus. Então, o que é melhor a gente fazer? Melhor é a gente estar se preparando, né? Quem for justo, seja justo, continue sendo justo. Quem for imundo e tiver convicto que realmente não tem nada que se purificar, então continue sendo imundo, né? Como diz em Apocalipse 22, 11. E aquele que anda na santificação, anda se separando do pecado, continue se santificando, né? Se você crê nisso, então fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus, né? Fique tranquilo com relação a isso, porque o Senhor vai levar a sua noiva, vai levar a sua igreja. Aqueles que estão nesse propósito de se apartar do pecado e caminhar servindo a Deus, apesar das dificuldades, das perseguições, apesar das lutas e das dificuldades. Mas nada disso pode ser comparado com a glória que nos está reservada, né, a todos nós que amamos a vinda do Senhor, que amamos a palavra do Senhor, que amamos ao Senhor. Ok? Se você gostou desse conteúdo, então compartilha com os teus amigos. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até a próxima conversa.